Boa tarde, povo de Deus. Aqui é Kátia Pessoa, com a leitura bíblica dos meus irmãos, das minhas irmãs. Hoje é quinta-feira, 12 de setembro de 2024. Vamos para o alimento diário. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida. Não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereça. Gênesis 19, 17. Deus queria poupar Ló e sua família da destruição em Sodoma e Gomorra e lhes deu apenas uma orientação: não olhar para trás. Quantos de nós teremos vivido olhando para trás? Existe algo que lhe prende ao seu passado? Saudade de uma pessoa amada? Um sentimento de perda ou derrota? Uma vida de comunhão e avivamento com o Senhor que você tinha e hoje não tem mais? Não sei o que tem feito você olhar para trás, mas devemos lembrar que o Senhor nos livrou da morte e do pecado, nos deu uma vida eterna em Jesus. Ele nos fez nascer de novo. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Portanto, vamos viver em compromisso com o nosso Senhor. Uma vida nova, vida plena e abundante, cheia de poder do Espírito Santo. Vamos olhar para frente com esperança, olhar para o alto com fé e olhar para os lados com amor. Oração do dia. Pai querido, ajuda-me a esquecer as coisas do passado, que as experiências sirvam apenas de exemplo. Me ajude nessa nova vida a caminhar em comunhão com o Senhor. Perdoe-me por tantas coisas erradas. Ajuda-me a não praticar mais estas mesmas coisas do passado, da velha natureza e do homem carnal. Quero viver plenamente esta comunhão que o Senhor trouxe até mim, uma vida cheia do seu amor. Eu oro em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Vamos para o plano de leitura. Hoje é dia 12, né? 12 de setembro. Nós já vamos ler Marcos 12 e Marcos 13, viu? Marcos 12, Marcos 13, ok? Então vamos lá. Marcos 12. Hoje é dia 12, né? Marcos 12. Diz assim a palavra de Deus. Começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de um valado, fundou nela um lagar, edificou uma torre, arrendou a uns lavradores e partiu para fora da terra. Chegado o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tomou a enviar-lhes outro servo, e eles, apedrejando-o, o feriram na cabeça, e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhes outro, e a este mataram, e a outro muitos, dos quais a uns feriram e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda um seu filho amado, enviou também a estes por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo e a herança será nossa. E, pegando dele, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o Senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Isso foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque
entendiam que contra eles dizia esta parábola, e deixando foram-se, e enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem na uma palavra. Chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade, de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdade ensinas o caminho de Deus. É lícito dar o tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Então, ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles lhe trouxeram, e disse: De quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: De César. E Jesus respondendo disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Então os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que se morasses, mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém, deixasse a mulher e não deixasse filho, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro tomou a mulher, morreu sem deixar descendência. O segundo também tomou e morreu. Nem este deixou descendência, e o terceiro da mesma maneira. Tomaram-no 7, sem, contudo, terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois quando ressuscitarem, de qual desses será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Porventura, não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ele não é o Deus de mortos, mas Deus de vivos. Por isso vós errais muito. E aproximando-se um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, sabendo que eles tinham respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. E o escriba lhe disse: Muito bem, mestre. E com verdade disseste que há um só e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse: Não estais longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhes mais nada. E falando Jesus, dizia, ensinando no templo: Como dizem os escribas, com Cristo é filho de Davi?
Porque o próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade, e dizia-lhe em sua doutrina: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas e de saudações nas praças, e das primeiras cadeiras na sinagoga e dos primeiros assentos da ceia, que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. E estando Jesus assentado defronte da arca de tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou duas pequenas moedas que valem meio centavo, e chamando os seus discípulos, disse: em verdade vos digo que essa pobre viúva deitou mais do que todos que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta ela deu a sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Amém? Marcos 13, e o último de hoje. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: mestre, olha que pedras e que edifício. Respondendo Jesus, disse: vê esses grandes edifícios, não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: diz-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá quando todos eles estiverem para se cumprir? Jesus, respondendo, começou a dizer: olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão ao meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerra e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são os princípios das dores. Olha aí, os princípios, né? Os princípios da dor. Meu Deus, vem coisa pior. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e serei apresentado perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações, quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem. Não estejais ansiosos de antemão, pelo que haveis de dizer, nem premedites mais o que vos for dado naquela hora. Isso falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão estragará a morte, o irmão, e o pai ao filho. E levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer.
e sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, viu? A quem perseverar até o fim, esse será salvo. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento que foi predita por Daniel, o profeta, estando aonde não deve estar, quem lê, entenda então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e o que estiver sobre o telhado, não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma da sua casa, e o que estiver no campo, não volte atrás para tomar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Ora, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eu aqui o Cristo, ou ele ali, não acreditais, porque se levantarão falsos cristãos, falsos profetas, falsos sinais, profecia entre enganarem, porque se levantarão falsos cristos, falsos profetas, falsos sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vedes mas vós vede, minha vista está horrível. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Ora, naquele dia, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a tua mão dará a sua luz. E a certeza, ora naquele dia, depois daquela aflição, e o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz. E as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e ajuntará seus escolhidos, desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas. Bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que já está perto as portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração
sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho tendo Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, partindo para fora da terra, deixou a sua casa, deu autoridade aos seus servos e a casa, a sua obra, e mandou ao porteiro que se vigiasse. Vigiais, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se é à tarde, se é à meia-noite, se ao contar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo a todos, vigiai. Amém? Marcos 12 e Marcos 13, para os meus simpatizantes do Evangelho, para os meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Então, já fiz as leituras bíblicas de hoje. Agora eu vou ver se eu me arrumo para ir bem aqui no mercado comprar alguma coisa para mim que eu estou precisando. E 8 horas da noite, em nome de Jesus, estarei fazendo a leitura bíblica. Vou ver se eu tomo um banho para melhorar. Eu estou com uma sonolência muito grande. De vez em quando está acontecendo isso comigo. Quando eu for para a médica, em outubro, eu vou falar isso para ela. Não sei o que está havendo comigo. Pode ser da velhice, pode ser de cansaço, né? Foi muita coisa, muito estresse lá no meu filho. Agora aqui também foi muitos dias trabalhando. E pode ser isso. Mas é sempre bom a gente fazer um exame de sangue. Eu fiz lá no Rio. Ela mandou até eu levar quando eu fosse, porque eu não levei quando eu fui. Mas eu vou levar e vou pedir para ela dar uma olhada em tudinho de novo. Né? Vou ajeitar o PDF, porque já não abre os PDF que eu botei. Eu tenho um papel ali, vou pedir minha filha para fazer isso, agora no finalzinho de setembro, para eu marcar para outubro eu ir na médica. Em nome de Jesus. Porque eu já tive assim, eu não sei se vocês se lembram, e era falta de vitamina B12. Eu não sei se eu já estou de novo com esse problema, né? Mas às vezes eu estou achando mais que é o cansaço, é a fadiga, né? Por mais que eu diga, não, eu faço tudo, dá tudo certo, mas é claro que é diferente de uma mulher de 40, 50, até 60, né? A gente começa a ficar cansado. Eu sou uma pessoa de muita vitalidade, mas eu fico muitas horas aqui falando, né? Fico doendo as minhas costas, eu já varri casa, já apanhei coisa lá fora, que é muito grande a área. Hoje eu não lavei roupa, lavei ontem até à noite. Aí já varri casa, aí já fiz algo para comer de manhã, né? Foi a tapioca. Agora já fiz cuscuz, no intervalozinho eu fiz cuscuz. Vou ver com o que é que eu vou comer. Então é assim, né? A vida da gente, infelizmente, é assim, né? Mas nem por isso eu vou deixar de fazer as coisas. Hoje eu fiz mais, foi oração no TikTok. Eles gostam quando eu faço as músicas e tudo. Eu acho que tem dia que você não está com vontade de rir, né? Eu gosto de brincar, de sorrir. Quando eu não estou assim, sorrindo e tudo, eu não dou muito valor. Porque eu acho que não fica uma coisa muito bem feita, fica uma coisa falsa, né? E eu não gosto. Mas que Deus os abençoe, muito obrigada. Sei que vocês vão
ler, porque vocês, todo dia, eu digo isso a vocês, todo dia, a arma do cristão é palavra, é oração e jejum. Aprendam isso, criem hábitos, porque tudo isso que eu faço é hábitos que eu criei, né? A estar diante do Pai. Amém? Que Deus os abençoe, beijo. Amo vocês em Cristo Jesus.